Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia desse dia nos fala sobre as coisas que aos olhos humanos são tão portentosas, vistosas, chamativas, mas que não são eternas, né? E é por isso que Jesus coloca hoje uma pergunta para as pessoas que estavam com ele no templo de Jerusalém, e essa pergunta é para nós também. É uma pergunta existencial, é uma pergunta que questiona a qualidade da nossa espiritualidade, que questiona a profundidade, a maturidade da nossa fé e dos nossos valores. Quando Jesus perguntou ali assim no versículo 6: Vós admirais estas coisas? É isso aí que te encanta? É isso aí que te deixa com o zoinho brilhando, o serelepe pimpão? É isso que te move para ter? É isso que te deixa tão triste por não ter? Vós admirais essas coisas? Dias virão que não vai ficar pedra sobre pedra disso aí que você tanto admira. Então, o caráter transitório de todas as coisas. Admirar-se, ficar admirado, é um dom que Deus nos deu. Pela admiração a gente se abre a uma pessoa, pela admiração a gente se abre ao próprio Deus, pela admiração a gente se move, sai do lugar na vida, mas pela admiração a gente pode se iludir, comprar gato por lebre, porque nem tudo que reluz é ouro. Então a gente precisa santificar, evangelizar, né? Santificar a nossa alma, os nossos afetos lá na fonte das admirações. Porque esse mundo é cheio de coisa que brilha, né? É cheio de coisa que ostenta, é cheio de coisa que faz a gente dizer assim: meu Deus, se eu tivesse eu seria mais feliz. Quando eu tiver, porque eu não tenho, todo mundo tem. De onde é que vem isso? Da nossa admiração, né? Portanto, a admiração, quando santificada em Deus, nos move inclusive para o céu. Quando a nossa admiração ela está debaixo do jugo da futilidade, da mundaneidade, a gente se perde na vida. Então vamos entender aqui a primeira leitura que a gente ouviu e vai ouvir até sábado, sempre do profeta Daniel, que são essas profecias a respeito de um rei e de um reino que virá, dentro de muitas imagens, são textos longos, mas o resumo da ópera aqui da primeira leitura é quando o Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor e diz: o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, antes esmagará e aniquilará todos esses reinos. Então o rei tinha tido um sonho, né? Com uma grande estátua de ouro, de bronze, que se desmancha, com tantas coisas, e a interpretação do sonho era esse: para Nabucodonosor e para o povo que está lá na Babilônia escravo, com medo da Babilônia e sem esperança.
Babilônia vai cair, todos os reinos vão cair, não agora, porque virá um segundo reino, um terceiro reino, um quarto reino, até que vem um rei e um reino indestrutível e que não pode ser destruído, que esmaga e aniquila qualquer reino e não é esmagado e nem aniquilado por reino nenhum. E esse reino é o reino de Jesus Cristo. Por quê? Porque o reino de Jesus Cristo, para existir, ele não precisa de um presidente da república que creia nele, ele não precisa nem de igreja física, não precisa nem da igreja que a gente está construindo. Aí você fala, então para que está construindo, padre? Estamos construindo porque podemos construir, temos condições de construir, então não construir não seria sinal de fé, nem de espiritualidade madura, seria sinal de avareza e preguiça. Porque todo esse povo que olha e fala, não sei se precisa da igreja dessa, eles têm o reino de Deus dentro do coração deles? Tem nada. São preguiçosos e avarentos. Simples assim. Engana os coitados aí, eu não engano não. Pergunta para quem está sendo, engana você também? Você também fica, é verdade, não sei precisar. Você também cai na conversa desse povo que vive de churrasco, cachaça? Para! Por que estamos fazendo? Por que a igreja constrói igrejas? Porque podemos construir. Porque nós vamos guardar esse dinheiro e esse esforço para dar para quem? Para Netflix? Para dar para quem? Para o sofá? Para dar para quem? Para mais um fardo de cerveja? É por isso que fazemos o que fazemos. Porque não temos preguiça, nem somos avarentos, e porque aquele para o qual fazemos é digno. Mas o reino de Deus não precisa disso não. É por isso que diz de um reino que virá e que é indestrutível, porque é um reino que acontece nos corações, nas almas, e não precisa de nada fora de nós para existir. Um reino que de algum modo já existia lá na Babilônia, já existia na Babilônia porque existia no Daniel, no Ananias, no Azarias e no Misael, os amiguinhos do Daniel. Portanto, irmãos e irmãs, tudo que a gente enxerga pode ser que passe, que não fique, que um terremoto derrube, mas o reino de Deus existe nos corações. E um dos sinais que existe nos corações é, permitindo a lei, tendo tempo e tendo dinheiro, a gente até constrói um reino fora de nós, chamado igreja, templo, parede. Entende isso? Sim ou não? Nem é tão difícil, dá para entender, só ir pensando, tico, teco, certinho, que você chega lá. Todos nós chegamos lá. Mas a respeito disso ainda, esse discurso aqui de Jesus, vocês se admiram com isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Quando São Lucas escreveu esse evangelho, já não tinha mais pedra sobre pedra. Ele escreve isso aqui por volta do ano 80 e pouquinho. Ali pelo ano 70 e tantos, Roma invade Jerusalém de vez e destrói o templo. Então, quando Lucas escreve, e os primeiros leitores do evangelho de São Lucas leem, isso aqui que Jesus falou, já havia acontecido. Como que um primeiro e pequeno apocalipse fim de mundo. Meus irmãos, a humanidade viveu muitos fins do mundo, muitos apocalipses. Se a gente tivesse nascido lá no início dos anos 1990, a gente tinha vivido dos anos 1900, se a gente tivesse nascido lá no início dos anos 1900, a gente teria vivido um apocalipse, um fim do mundo, chamado gripe espanhola. Depois, para quem estava vivo, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, aquilo foi o fim de um mundo, de um ciclo. Foi um momento de muitas incertezas, foi um momento onde poderes caem, novos poderes assumem. Quem viveu lá na Idade Média, nas épocas da peste, ontem foi o dia de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, 27 de novembro de 1830. Aquela mistura de revoluções na França com cólera, com peste, com tifo, com gente morrendo a rodo na rua, com disenteria e vômito. Para quem viveu aquilo era um fim de mundo. Então, a história da humanidade, as gerações experimentaram muitas vezes tudo isso aqui que Jesus falou: guerras, invasões, terremotos e tudo mais. Em algum determinado momento da história da humanidade, tudo isso vai acontecer de um modo bastante presente,
contundente, e será a última vez. Quando é que será? Não nos compete saber. Você repara que na Bíblia Jesus nunca sacia a curiosidade das pessoas. Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus fala, olha, se salva quem passa na porta estreita, faz o esforço aí de passar. Senhor, quando será? Não sei, se eu fosse você, eu só não seria enganado por quem fica dizendo, é agora, é aqui, sou eu. Jesus nunca satisfaz as curiosidades besta da gente. Porque tem pergunta que por mais justificável que sejam, como esses homens perguntarem para Jesus, Senhor, então quando é que será isso aí? Por mais justificável que seja esse tipo de pergunta ela nos faz mal. Por quê? Porque a resposta para esse tipo de coisa nos tira do agora. Se Jesus fala assim lá para eles, isso tudo que eu estou dizendo vai acontecer lá em 2094. Aquele povo ia falar, então tá bom, 2094, relaxa, gente. Bora tacar fogo no mundo, bora Bill, né? Vamos alugar uma lancha, uma champanhe e umas novinhas. Isso é 2094. Não é assim? Até nós, se tivesse escrito aqui que era 2094, o que a gente falava? Não é com nós também, né? Tô novo ainda, tô jovem. Esse tipo de pergunta, por mais normal que seja de fazer, a resposta não faz bem. Mas vamos ao contexto do Evangelho. Jesus então está dentro do templo. Isso aqui são os últimos dias de Jesus na terra. Daqui um pouquinho, na sequência do Evangelho, começa a Semana Santa. Jesus já tinha entrado em Jerusalém. Aqui já tinha acontecido o Domingo de Ramos. Aqui nesse Evangelho que a gente está lendo desde quinta-feira passada, no ciclo, na história mesmo de Jesus, são os últimos dias da vida de Jesus. Porque nós já terminamos o último domingo do tempo comum. Domingo começa o primeiro domingo do Advento, então é esse clima de fim, do julgamento final. Porque o Natal que a gente vai celebrar é uma memória e uma tensão. A memória alegre porque ele veio e a tensão do ele virá. Muito bem. Jesus entrou então no templo. Primeiro ele chorou, não é isso? Chegou em Jerusalém, do alto, olhou e chorou. Chorou a descrença, chorou a burrice, chorou o coração de pedra de Jerusalém, a rejeição de Jerusalém. Aí ele entra no templo, reafirma a vida eterna numa discussão com os saduceus. Aí ele purifica o templo a chicotadas. No outro dia ele volta lá, que foi o evangelho de ontem. E na sala do tesouro do templo, enquanto todo mundo tocava a trombeta para as ofertas dos ricos, Jesus aponta para a viúva. Lembra do evangelho de ontem? Estais vendo essa viúva que ninguém está vendo, eu estou vendo? Essa viúva é o cara. Essa viúva é o que Deus está vendo lá de cima. Todo mundo está vendo esses muito ricos, ninguém está vendo a viúva. Deus está nem vendo ninguém, só está vendo a viuvinha, que na sua pobreza ofertou. Feito isso, o ser humano é lento. Tem hora que Jesus falava as coisas, parece que ele nem tinha falado. Feito isso, começa uma conversa ao redor de Jesus, que é qual? Algumas pessoas então, Jesus tinha acabado de elogiar a viúva, que tinha dado 2 moedinhas. Servia para nada aquelas 2 moedinhas, diante das necessidades todas do tempo. Algumas pessoas então, e aí vem a sequência do Evangelho. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, ele era enfeitado com belas pedras e das ofertas que eram feitas no templo. Mas caramba! Jesus tinha acabado de dizer, estais vendo essa viúva pobre que ofertou 2 moedas? Em verdade eu vos digo, ninguém aqui ofertou mais do que ela. Aí fez aquele silêncio. Alguém tossiu, fez aquela coisa, mandou para baixo. Aí começou o converseiro de novo. E aí eles começam a elogiar de novo as ofertas votivas, as ofertas. É como se Jesus não tivesse falado nada. Você já teve aquele sentimento na vida que você está conversando com uma porta? Você já teve aquele sentimento na vida que vale mais a pena conversar com um cachorro, com um poste, do que com ele ou com ela? Jesus viveu muito isso na vida também, gente.
Jesus tinha acabado de mudar o tom da conversa e do olhar, foi Jesus ficar quieto. Então, comadre, impressionante. Só que essas pessoas do Evangelho somos nós, né? Você também não acha impressionante como Jesus fala, entra numa orelha, sai da outra, sai pela outra, sem ter feito um nada na nossa inteligência nem no nosso coração? Parece que Jesus não tinha falado o que ele tinha acabado de falar. E lá vão eles de novo falar a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas, que por óbvio não era a oferta da viúva. De novo, eles inclinados, né, para algo tão diferente do que Jesus ensinou. E aí vem a pergunta então: vós estáis admirados com isso aí? Eu estou admirado com a viúva de ontem. Vocês estão admirados com isso aí? O que é mais importante no templo? As pedras do templo ou a viuvinha cheia de fé dentro do templo? Isso aqui, meus queridos, é um desafio para a igreja sempre, é um desafio para qualquer comunidade cristã. A coisa mais bonita nossa não pode ser a pintura da parede, o tamanho do teto, a beleza do altar. A coisa mais bonita e admirável tem que ser a fé de quem está dentro do templo. Porque é possível ter um templo, coisa mais linda do mundo, e quem está dentro não ter fé nenhuma. Viver tudo errado, ter um coração frio para Deus. E Jesus está dizendo: mas caramba, vós admirais essas coisas, era para admirar a viúva. Pede para fazer uma foto com a viúva, faz uma selfie com ela, ninguém está olhando para a viúva. Essa mulher é a coisa mais linda, não essas pedras, que são bonitinhas também, mas só tem valor porque abriga dentro dela mulher do quilate da viúva pobre. Ela é a coisa mais extraordinária do templo. Mas a cabeça humana, quando dá para ser burra, a cabeça humana, quando dá para ser fútil, bobinha, rapaz, para consertar, tem hora que nem Jesus. Vós admirais essas coisas, gente? Eita, que eu estou falando com um poste. E quantas vezes, meus amados, a gente está na fila da comunhão, a gente tem um currículo religioso invejável para muitos, mas o que nos causa admiração? O que faz a gente ficar com a espinha ereta? O que faz o nosso olhinho brilhar? Quantas vezes são o quê? Pedras, marcas, preços, valores. Quantas vezes a fé de uma viúva pobre nos passa desapercebida, não nos diz nada, não nos questiona nada. Quantas vezes o que nos diz algo e nos questiona algo é a Hilux nova do vizinho, é o silicone da cunhada, é o quanto emagreceu o fulano. Gente, ele está tomando Ozempic, será? Eu tinha que tomar também, acho que eu estou gordo. Quantas vezes o que nos diz algo, nos convoca ou nos questiona, Jesus olha e fala: essas coisas? Sério mesmo? Verdade mesmo? E a viúva, a fé da viúva, a essência do Evangelho, não nos pega, não nos comove, não nos move, pelo contrário, nos dá um sono. O único desconto aqui que eu estou dando é para o Tiago. É de Curitiba, casou sábado, né, Tiagão? Está em outro nível, está em outra balada, ainda vem na missa hoje. Você pode dar uma cochiladinha. O resto tudo aqui, ó. Ai, 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 ai. Veja, meus irmãos, vós admirais essas coisas, mas essa pergunta é para você e para mim. O que nos comove, o que nos intriga, o que nos move, o que nos deixa triste? Jesus às vezes olha para as nossas emoções e fala: mentira, sério mesmo, velho? Sério que é isso aí que te deixa ansioso? Sério que é isso aí que coloca a tua fé em crise? Sério que é isso aí que te deixa cabeça baixa, arrastando os pezinhos? Sério mesmo? Sério que é por causa dessas coisas que você fala: que adianta ser bom? Acho que tem hora que Jesus olha para nós, lá do céu,
Olha para Deus Pai e fala: Pai, me dá força, me dá paciência, que se o Senhor der força, eu volto hoje, jogando um raio na cabeça desse povo tudo aí, ó. Tá louco, que eu não aguento mais. Essas coisas. E é por isso, meus irmãos, que para mudar as coisas que nos admiram, porque às vezes a gente está embasbacado por coisa que não vai sobreviver ao tempo, não vai ficar pedra sobre pedra disso aí, tudo isso vai ser destruído. É por isso que a gente precisa rezar e contemplar verdades eternas dentro de nós. Senão nunca muda as coisas que vão sugar, puxar, captar, convocar a minha capacidade de admiração. E o nome disso não é outra coisa que conversão. Só que a palavra conversão na Bíblia vem do grego metanoia, e metanoia, conversão, então é metanous, mudança de mentalidade, é mudança de valores. Senão a gente passa a vida na igreja tristemente como esses beatos que novela gosta de usar para tirar sarro da gente. Lembra da beata lá da novela, da Tieta, da Perpétua? Aquele tipo de beatice, uma pessoa extremamente religiosa, mas a cabecita daquela mulher, lembra que ela era ruim com força? Lembra? Você assistia, você não perdia? Claro que você lembra, só tem velho aqui. Balança a cabeça, fala: lembro, eu assistia, eu não perdia. Tieta do Agreste, claro, opa! Fala: e se passar não vale a pena ver de novo? Lá vou eu, né? Quer dizer, lá vai você, eu não vou, mas você vai. O que era aquela mulher, gente? Aquela mulher, o que deixava ela intrigada? O que deixava? Era a vida dos outros, era a beleza da outra, era a casa das pessoas. Ela é uma mulher para fora dela, era uma mulher fútil, boba, ruim, igual todo mundo, só que rezava bastante. Jesus encontrasse com a Perpétua da Tieta e falar: o que, ô filha? Essas coisas te deixam admiradas, eufóricas, enraivecida ou triste? Então, meus amados, para mudar o que nos admira, a gente precisa contemplar, matutar, remoer de modo santo assuntos santos dentro de nós. Nosso problema é que a gente vive a nossa religião como? É uma mistura de dever com medo da vida. Então a gente reza porque é dever, a gente reza para dar tudo certo, a gente reza para não faltar nada, a gente reza para Deus proteger a família da gente, e tudo isso são coisas que Deus quer fazer por nós, mas a gente às vezes não vai muito além disso não. Então sempre que o mundo, com aquilo que o diabo gosta, se apresenta diante de nós, a gente fica encantado, a gente fica em crise. Nossos encantos e nossas crises, dependendo do assunto, simplesmente revelam quão madura, quão profunda e quão santa é a compreensão que a gente tem de Jesus e da vida. Nossos pecados revelam a gente. Coisas que às vezes a gente olha e fala: mas isso ainda me atrai? Mas isso ainda me formiga, me arrepia, me excita, me acalora? Então a gente vai olhando essas coisas e vai aprendendo a conhecer a gente mesmo. Porque senão as nossas admirações não nos levam para o céu, né? Pelo contrário, às vezes nos escravizam longe de Jesus. Tudo isso aí será destruído, né? Tudo passa. E aí então eles fazem a pergunta que a gente também faria, né? Jesus, mas quando é que vai acontecer isso aí? E a pergunta ela é tão perigosa porque não nos compete. Jesus não responde, só que Jesus diz algo: olha, cuidado, para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, é agora, é aqui, é ali. Jesus diz: não sigais essa gente. Mas segue o que então? Segue o Evangelho, segue a palavra, segue as bem-aventuranças, segue e se preocupa apenas com os 3 últimos domingos que a gente ouviu o Evangelho que fecha o ano. O óleo das virgens prudentes e imprudentes tem dentro de você? A parábola dos talentos está multiplicando o que eu te dei serve para aumentar o meu reino nessa terra, ou você só vive para você? Tive fome, tive sede, estava nu, era doente, estava preso. Você foi, não foi, fez, não fez, judou, ficou quieto. Só se preocupa com isso aí.
Porque mais que isso aí, está na mão de Deus. Mais do que isso aí é uma curiosidade que nos afasta do desejo, do zelo e do temor de perceber se temos ou não temos o óleo, se estamos ou não estamos multiplicando o talento e se estamos ou não estamos reconhecendo Cristo no fraco, no pobre, no menor do que nós. Só que aí Jesus diz, cuidado para vocês não serem enganados, porque, gente, quando a vida aperta a gente, quando uma notícia de fim de mundo nos chega, seja uma mistura de guerra com Covid, seja uma notícia de é câncer, pode ser maligno, é maligno. É um fim do mundo, não é? Não é uma tentação ir atrás de quem tem resposta pronta, certa e definitiva. Não é aqui que muita gente peca por idolatria, não é aqui que muita gente peca por contaminação espiritual, porque daí vai atrás de adivinho, é ou não é? Vai atrás de quem lê isso, sabe aquilo, revela aquilo, e geralmente é um povo difícil até da gente achar, não é? Você nunca sabe onde é o endereço, né? Você diz, não, você pega aqui, ó, você vai indo, você vira à esquerda, desce. Sabe a casa fulana? Então desce um pouquinho. Quando entrar na estradinha de terra, vai vendo. Você vai mais um pouco. Aí você pega a direita, não é bem ali ainda. Aí você desce, aí você chega lá, é sempre uma pessoa que você nunca viu na vida. Deus me perdoe. Está numa situação mais miserável que a sua. Né? O desespero é uma coisa terrível na vida. Essa mania do controle. Diante de fatos da vida, da sociedade, né? Como de fatos da vida pessoal, uma doença que parece que não tem cura, uma desilusão amorosa, um apuro financeiro. Jesus está dizendo, não seja enganado nessa hora por esse tipo de gente que diz, sou eu, está aqui, faz assim que resolve. A vida não é simples assim. E ainda bem que não é. Porque em todas essas coisas, meus irmãos, que não são simples, que não são mágicas, está Deus para a nossa conversão. É por isso que Deus deixa até o diabo trabalhar. É por isso que Deus deixa uma doença trabalhar na nossa casa, na nossa vida, uma dívida trabalhar na nossa história. É por isso que Deus deixa até o pecado trabalhar. Porque todas as coisas, e todas são todas, inclusive o terremoto, a peste, a praga, a guerra, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. E qual é o bem? O bem é a salvação, o bem é a vida eterna. Então, meus queridos irmãos e irmãs, olhemos para Jesus e nas turbulências da nossa história pessoal ou da sociedade, não nos enganemos, nem nos desesperemos. A nós nos compete santificar e evangelizar as nossas admirações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.